Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta aqui com o estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. Novamente com o nosso irmão Leopoldo Pio. Mais uma vez juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Dando continuidade ao estudo de obras póstumas, nesse capítulo das manifestações espíritas, nós temos aqui o item 41, que Kardec vai entrar numa, vamos dizer assim, uma descrição do que seja cada tipo, cada faculdade mediúnica, cada tipo de médium. E tem uma nota aqui do próprio Allan Kardec que diz o seguinte: para esclarecimentos completos, consulte o Livro dos Médiuns. Ou seja, nós vamos aqui dar a descrição como ele dá, que é um resumo. É simplesmente para a gente perceber o que é cada tipo de mediunidade. Mas, para uma descrição mais completa, para esclarecimentos completos, Kardec diz: consulte ou estude o Livro dos Médiuns. Então, no item 41, Kardec trata dos médiuns de efeitos físicos. Diz o seguinte, Kardec: são os mais aptos à produção especialmente de fenômenos materiais, como o movimento de corpos inertes, os ruídos, a deslocação, o levantamento e a translação de objetos, etc. Estes fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. Em todos os casos, exigem o auxílio voluntário ou involuntário de médiuns dotados de faculdades especiais. Geralmente eles têm por agentes espíritos de ordem inferior. Olha aqui, Kardec dizendo que geralmente eles têm por agentes espíritos de ordem inferior, uma vez que os espíritos elevados só se preocupam com comunicações inteligentes e instrutivas. Então, por exemplo, nós podemos citar aquela questão onde Kardec, mais à frente aqui no livro Obras Póstumas, traz para nós, que foi quando ele estava escrevendo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estava trabalhando nessa obra, estava escrevendo essa obra, e de repente ele está escrevendo e começam pancadas na parede. E o que ocorre? Quando ele ia ver, não era nada. Ele ia para o outro lado da parede, não era nada. Perguntava para a esposa, né, a Gabi, você ouviu? Então, não, então, está tudo certo. Aí ele voltava a escrever, as pancadas recomeçavam. Até que, já tarde da noite, ele falou: não, eu estou cansado, eu não consigo concatenar as ideias, até porque esses ruídos toda hora aparecem, estão me atrapalhando. Foi dormir e tal. No dia seguinte, ele tinha a reunião mediúnica à noite e tal, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele recebeu lá o informe do Espírito de Verdade, o nosso Jesus, né? O Espírito de Verdade estava conversando e ele perguntou, Kardec pergunta, pergunta para o Espírito de Verdade se teria sido ele que teria provocado as batidas na parede. E ele: sim. Por quê? Porque você estava escrevendo, estava errado o que você estava escrevendo. E Kardec: mas aonde? Releia e você verá. Mas especificamente aonde? Releia a linha 30 e você perceberá o erro. Ou seja, não disse qual foi o erro. Ele mandou Kardec reler, e reler especificamente uma linha 30. Kardec então releu, verificou o erro e modificou. E aí muitas pessoas dizem: mas o espírito de verdade, o espírito evoluído, o espírito puro, ia se utilizar de coisas que, de efeitos físicos, né, que são, como diz aqui Kardec, que são
próprios, geralmente eles têm por agentes, ou seja, quem faz, quem provoca, são os espíritos de ordem inferior. Uma vez que os espíritos elevados só se preocupam com comunicações inteligentes e instrutivas. E aí nós temos um espírito de verdade, junto com Kardec, que estava elaborando uma obra fundamental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que, se deixasse passar, iria com erro. E nem o Espírito da Verdade, nem Kardec queriam isso, é claro, é óbvio. O que faz o Espírito de Verdade? Na minha concepção, ele se utiliza de espíritos inferiores para provocar aquela situação. De qualquer jeito, era necessário que um médium de efeitos físicos, para fornecer material, fornecer o que nós hoje chamamos, né, de ectoplasma, para que possam ocorrer esses efeitos físicos. E foi isso que aconteceu, simples assim, não é, Léo? A espiritualidade é tão sábia que ela se utiliza dos melhores meios para que nós, espíritos ainda em processo de evolução, possamos entender a mensagem. Nesse caso, nessa história maravilhosa que você está contando, o Espírito de Verdade se utilizou de uma forma de argumentação, de chamada de atenção, digamos assim, que Kardec entenderia. Sim. E, mais uma vez, você me faz lembrar do filme recente de Kardec, que daqui a um mês estará, inclusive, disponível, né, no Netflix. Então, para quem não assistiu no cinema, vai poder ter a oportunidade de assistir, de como ali no filme, embora seja necessário reduzir muito a biografia de Kardec, num discurso cinematográfico, você tem pelo menos 4 médiuns, daqueles médiuns que contribuíram diretamente para o início do Espiritismo, cada um com uma habilidade, cada um com a capacidade de se comunicar com um tipo de espírito, e cada um desses médiuns teve a sua função, a sua importância dentro da codificação, para que Kardec pudesse sistematizar esse conhecimento. Então a gente tem sempre que estar atento a essas mensagens. Nós, médiuns formados, já um pouquinho mais educados, ou aqueles que ainda estão aprendendo a entender a sua mediunidade, a gente tem que estar sempre com a mente aberta, a consciência aberta e o coração aberto também, para entender essas mensagens que a espiritualidade mais evoluída nos apresenta. É isso aí. E para dar essa informação assim mais precisa, o filme Kardec, ele estreia no Netflix no dia 30 de agosto. 30 de agosto é o dia que estreia o filme Kardec no Netflix. E eu conversei com o Wagner de Assis, ele me disse que, sem cortes, o filme vai exatamente como foi ao cinema, ok? Nós temos que falar um pouquinho a respeito da questão das outras mediunidades, ou outros tipos de mediunidade, mas é importante realmente frisar essa questão dos efeitos físicos. Muitos irmãos que são estudiosos da doutrina espírita alertam sempre que esses médiuns de efeitos físicos é uma mediunidade um tanto quanto perigosa. Então é muito mais importante ainda que esses médiuns eles estejam acolhidos em um grupo mediúnico sério, com estudos sérios, com práticas sérias, e que possam ser realmente bem instruídos, para que não se percam, para que não aconteçam coisas desagradáveis, né? Então é muito importante para todos os médiuns, mas para os médiuns de efeitos físicos é muito mais importante. Então, se acontece, a gente tem médiuns aí que nem sabem que são médiuns, né? Muitos não sabem que são médiuns. E por vezes acontecem pancadas em nossas casas, acontece prato sair do lugar que está e cair no chão e quebrar, né? Coisas também são derrubadas distantes de armários e tal. Enfim, vários tipos de efeitos físicos acontecem. Então é porque tem naquele ambiente um médium de efeito físico. Então é bom procurar uma casa espírita séria,
Aí as pessoas me perguntam assim, por que você fala sempre sério? É porque existem casas que não são sérias, cara. Como tudo na vida, existem instituições mais sérias e outras que ainda estão buscando. Ou não, né? Ou instituições que acham que são e não são. Verdade, né? Tem então razão. A gente tem que ter muito cuidado, tem que buscar realmente com o CERJ, por exemplo, se aquela casa ali está credenciada, se é séria, enfim. Temos que ter um certo cuidado ao procurarmos uma casa, porque podemos ir para uma casa que se diz espírita e não ser espírita. Isso acontece, nós vemos aí, andamos pelas ruas e olhamos lá, casa espírita XPTO, e aquela casa não é espírita, exatamente. Então temos que ter esse cuidado, porque quando nós procuramos, já demos esse exemplo aqui várias vezes, mas é importante, quando nós temos um problema cardíaco, temos que procurar o cardiologista, não é o urologista. Não é o nefrologista. Temos um problema de pulmão, temos que procurar um pneumologista, exato, e não um dermatologista, por exemplo. Né? Não tem sentido. Então, espírita é aquela casa que segue os preceitos ditados na codificação por Allan Kardec como o grande codificador e conduzido sempre pelo Espírito da Verdade. Sem isso, não é espiritismo. A gente tem que alertar sempre, porque é importante. Tem muita gente, inclusive, sendo conduzido para coisas tenebrosas, perigosas. Kardec diz, né, que lidar com mediunidade sem o conhecimento mediúnico é o mesmo que lidar com química sem conhecimento da química. Então, é perigoso. Bem, meus irmãos, para quem não sabe, nós estamos na Rádio Rio de Janeiro, ZYJ 462, a emissora da Fraternidade, que leva, né, até vocês essa programação maravilhosa, de qualidade, que toda a família pode ouvir através do AM em 1400 kHz, através também do site www.radioriodejaneiro.am.br, e muitos programas, quando são ao vivo, eles vão ao ar através do Facebook. Você pode procurar Rádio Rio de Janeiro lá no Facebook, facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, tudo junto. Tá? Também vai ao ar pelo youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Aí você pode acompanhar os programas no site, no Facebook e no YouTube. Ainda tem mais uma coisa, pelo site você pode ouvir programas anteriores. Este programa mesmo fica lá no site por 2 semanas ou mais. Tá? Se você quiser ouvir novamente determinado programa, é só entrar lá no site da Rádio Rio de Janeiro, da radioriodejaneiro.am.br. Tem lá programação, você escolhe o programa que você quer ouvir de novo, clica ali e vão aparecer várias datas, então você vai poder ouvir, vai poder baixar para ouvir a qualquer momento, enfim. É isso aí. Então, vamos ao item 42, que vai falar sobre médiuns sensitivos ou impressivos. Kardec diz o seguinte: damos esta denominação às pessoas suscetíveis de pressentir a presença dos espíritos, por impressão vaga, como ligeiro atrito em todos os membros, fato que não conseguem explicar. Tal sutileza essa faculdade pode adquirir, que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de uma determinada pessoa. Um espírito bom causa sempre uma impressão branda e agradável. A de um espírito mau, ao contrário, é penosa, aflitiva e desagradável. Há como cheiro de impureza. Legal isso, né? A gente pode dizer que todos nós temos essa mediunidade, essa faculdade mediúnica. Ser um médium impressivo, né? De sentir a presença dos espíritos. Por vezes a gente se arrepia e não está frio, nada. Você está num ambiente com a temperatura controlada, de repente você se arrepia ou tem uma sensação assim diferente, como o Kardec lembrou
Pode ser boa se for um espírito bom, pode ser agradável se for um espírito bom, pode ser desagradável, ruim se for um espírito inferior. Como é importante a gente saber diferenciar esses tipos de mediunidade. Exato. Porque se a gente consegue perceber a diferença entre psicografia, psicofonia, o médium impressivo, a gente está muito mais preparado para ter uma conexão com o mundo espiritual saudável. Mas se você não tem esse conhecimento, como é que você vai ter a sensibilidade de perceber se uma ideia é sua ou se é uma ideia de um irmão? E como lembra o próprio Kardec, a espiritualidade está sempre nos influenciando em alguma medida. Sim. Cabe a nós estudar, cabe a nós ter a sensibilidade, praticar, ter uma atitude positiva com relação ao mundo, com relação ao seu próprio estado materializado, encarnado, mas sabendo que nós somos entes espirituais, para que a gente realmente consiga ter uma relação com o mundo espiritual, nós enquanto encarnados e os espíritos desencarnados, cada vez, né, uma relação cada vez mais equilibrada, cada vez mais saudável. É verdade. Então vamos ao 43, médiuns audientes. Esses ouvem os espíritos. Algumas vezes é como se escutassem uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes também podem conversar com os espíritos. Quando se habituam a comunicar-se com certos espíritos, eles os reconhecem imediatamente pelo som da voz. Aquele que não é médium audiente pode comunicar-se com um espírito por via de um médium audiente que lhe transmite as palavras. É realmente assim. Às vezes a gente acha que é algo vaporoso, algo que não existe. Né? É como se o espírito não existisse. E nós estamos aqui. Nós estamos encarnados, mas somos espíritos. Não somos outra coisa, não somos esse corpo de carne, somos espíritos. E como espíritos que somos, nós nos manifestamos através do nosso corpo físico, assim como os espíritos desencarnados se manifestam no plano físico pelos corpos físicos dos médiuns. Então nós temos aí os médiuns audientes, como Kardec diz, que ouvem a voz dos espíritos e vão identificando. Um cego, por exemplo, no corpo físico, ele reconhece as pessoas, às vezes pelo perfume, pelo cheiro, além do perfume, pelo cheiro, porque cada um de nós, é interessante, né? Eu tenho 3 gatos, nós lá em casa temos 3 gatos, e os gatos, eles têm um faro assim, maravilhoso, o olfato dos gatos é apuradíssimo. E eles sabem quando nós não estamos bem ou quando nós estamos bem através do cheiro. Eles nos cheiram. A gente chega a mão perto deles e vão cheirar. A primeira coisa que eles fazem é cheirar a nossa mão. Então, os cegos, eles percebem as pessoas pelo cheiro e pela voz. Né? O cego, você fala com ele: ô João, tudo bem? Ele já sabe que é a minha voz. Ô Leopoldo, e aí, tudo bem? Já sabe que é a voz do Leopoldo. E por aí vai. Então, aqueles médiuns audientes reconhecem dessa forma e interagem. E como Kardec diz, aqueles que não são médiuns audientes se comunicam com os espíritos desencarnados através exatamente dos médiuns audientes, que seriam aí os seus interlocutores, né? Os nossos interlocutores. Na verdade, interlocutores não, intermediários. Intermediários, é uma espécie de mediunidade muito importante. É verdade. E a gente precisa sempre ter a noção, João, de que esse plano da mediunidade não é algo extraordinário. Muitas vezes, quando a gente entra nesse mundo do espiritismo, começamos a trabalhar, a gente fica muito encantado de ouvir um espírito, ouvir alguém que não é visível aos olhos biológicos, fisiológicos, digamos assim, e a gente fica pensando: nossa, que coisa surpreendente, extraordinária. Irmãos, isso é mais natural do que a matéria. Nós precisamos ter uma noção de que
as experiências mediúnicas, elas não são apenas recorrentes, repetitivas, mas elas fazem parte da nossa vida, das nossas experiências. Isso. E da nossa evolução. Normalíssimo, é? São normalíssimos. E se a gente começa a normalizar essas relações mediúnicas, a gente consegue evoluir muito mais rapidamente como médiuns, porque isso é uma das grandes conquistas do espiritismo para todos nós, e que a gente veja o mundo espiritual não como algo para além, transcendente, extraordinário, mas sim como parte da natureza. E isso faz muita diferença. Como nós já dissemos em outros programas aqui, nós somos espíritos mesmo. Nós não vamos virar espíritos quando nós desencarnarmos. Não, nós somos espíritos. E isso muitas vezes a gente percebe nas pessoas, inclusive estudiosos da doutrina espírita, que não vivenciam isso. Muitas vezes nós não vivenciamos isso. Nós agimos como se, eu quando desencarnar, repetindo aquilo que nós já falamos em outros programas aqui, quando eu desencarnar eu quero ir para nosso lar, eu quero ir para Alvorada Nova, etc. Nós não vamos. Nós estamos numa condição e essa condição vai permanecer depois do desencarne. Se a nossa sintonia for de ir para uma determinada colônia espiritual, iremos, mas isso é natural. Não é igual você, eu quero ir lá no Teatro Municipal, assistir a uma apresentação. Você vai lá, compra o ingresso, assiste, né? Hoje em dia se compra pelo telefone, enfim. Mas você pode ir lá na bilheteria ou comprar pelo telefone, pelo computador, por onde você quiser, pelo telefone, via discada mesmo. Verdade. E etc. Não é igual. Não é isso. Eu não vou comprar uma credencial para ir para uma colônia A, B ou C. Eu vou ser atraído por conta do que eu sou, né? São afinidades, não é comprar ingresso, né? E nesse processo de mudança de forma de pensar, é necessário ter uma humildade de perceber o quão pouco a gente ainda sabe sobre nós mesmos e sobre a mediunidade. E realmente muitas vezes a maneira pela qual nós vemos o mundo, que é uma visão muito materialista ainda, faz com que a gente pense assim: eu quero ir para tal lugar porque lá tem já um irmão desencarnado, mas se você não tiver sintonia, você não vai se sentir bem lá da mesma forma que, em termos da matéria, quando você vai a uma festa em que toca uma música que você não gosta, ou um lugar onde você não conheça ninguém, você se sente intimidado, constrangido, se sentindo estranho consigo mesmo. Peixinho fora d'água, né? Peixinho fora d'água. Se isso acontece no plano material de uma situação social qualquer, que dirá quando a gente está desencarnado e vamos nos encontrar com relação a alguma colônia espiritual que evidentemente tem mais a ver com a nossa forma de pensar e com o nosso nível de evolução. É isso aí. E a gente tem que realmente trabalhar cada dia, cada instante, para que nós sejamos verdadeiramente espíritas, verdadeiramente cristãos. E isso passa por um exercício constante da nossa vida, pela nossa moralização, pela nossa transformação moral. Eu não quero, quando desencarnar, ter desagradáveis surpresas. Então eu tenho que trabalhar agora. Exatamente. Né? Não posso deixar para trabalhar depois que eu desencarnar. Eu tenho que trabalhar agora. Cada dia, cada segundo, cada instante. O meu pensamento vai me levar para onde eu quiser. E não só depois de desencarnar. Por exemplo, durante o sono, nós desdobramos e vamos ao encontro daqueles com quem nós nos afinizamos. Então, chegou o momento, né, de nós nos desligarmos um pouquinho do programa Luz na Penumbra, do estudo de obras póstumas, para nos ligarmos no próximo programa, e nós estamos nos despedindo, desejando a todos muita paz. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos de forma sequencial a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje o estudo será do tema A Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. Para realizar esse estudo, essa reflexão, essa tarefa, está aqui, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua e nos dando suporte na técnica o nosso Cláudio Almeida. Então, vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele nos ajude a refletir sobre essa visão que a doutrina espírita apresenta, que é inovadora. Ela apresenta a prova, a riqueza e a miséria como provas. E isso, logicamente, vai nos dar um estudo muito profundo e vai nos auxiliar sobremaneira a entender esse contexto de provas no qual nós estamos mergulhados. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo bem, né? Tudo bem. Esse capítulo é até um capítulo longo, mas ele é interessante, porque nos coloca diante da decisão que nós temos que decidir na vida. Se queremos progredir, temos que trabalhar para alcançarmos o reino dos céus, a iluminação. E na nossa vida nós temos diversos instrumentos para isso, que naquele programa anterior era tratado como o talento, né? Aquela moeda, o talento, que hoje tem até um significado geral de toda capacidade excepcional que alguém tenha. Então, nós, se recebermos isso, temos que usá-lo de alguma forma. Mas, nesse mesmo capítulo, Jesus diz aqui que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu acho que a pessoa que nesta vida atual está na possibilidade, tem aquele talento da riqueza, ela pode ficar meio preocupada. Puxa vida, mas a riqueza que aparentemente é um bem, traz conforto para mim, para minha família, para quem eu achar que deve ter, é uma coisa contrária, ou seja, é um mal, que eu recebi de Deus um mal. Puxa vida, será que era melhor ser miserável, passar fome? A pessoa fica com dúvida. Isso acontece com várias pessoas em diversas religiões, até no próprio Espiritismo, que tem uma certa assim, dificuldade de entender a situação das pessoas que são ricas. Ainda mais quando ela mesma é rica, ela fica em uma situação difícil. Puxa, eu gostaria de não ter essa dificuldade. Mas também ser pobre é desconfortável. Então, como é que eu fico? Então, eu acho que essa aqui é um texto de Allan Kardec. Isso. Nós vamos ver aqui que são vários textos, e depois vem as instruções dos Espíritos tratando disso também, para nos acalmar e entender a coisa como ela é realmente. Então vamos ler aqui o texto de Kardec, que na minha opinião ele é autoexplicativo, não precisa muito comentário. Vamos ver. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Diz aqui o nosso mestre: se a riqueza houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não conforme o Espírito, Deus, que a concede, teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Não precisa explicar. Está mostrando aqui para nós. Ora, se realmente a riqueza fosse a causa de me levar para a perdição, a culpa não é minha. A culpa é de Deus que me deu essa riqueza, então. Então, se eu, em outras vidas, o que eu fiz para merecer essa desgraça de ser rico?
que é uma desgraça, não leva à perdição, é um contrassenso, um absurdo. Não pode ser isso. É uma coisa boa, traz conforto, como é que pode ser perdição? Então ele diz aqui, sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. Então não é uma desgraça absoluta. Ela pode se transformar numa desgraça em função de você ceder ou não às tentações que ela traz. Então não é uma coisa absoluta, é uma coisa relativa. Então já começou a ficar mais fresco aqui, o negócio ficou mais tranquilo. Não é uma perdição total. Há a possibilidade mesmo, sendo rico, se eu não ceder às tentações que a riqueza oferece, eu não sofrer os danos disso. Segue ele aqui. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Mais uma vez, ele está sendo muito feliz aqui, Allan Kardec, na sua comparação. Está dizendo, ela realmente é tudo isso, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do pensamento, o céu do pensamento. É tudo isso. Realmente produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição, ou seja, bastou a pessoa fosse pobre, passou a ser rico, ele já age sob a influência de tudo isso que a riqueza pode mostrar, oferecer. Então realmente é um elemento difícil de se lidar, mas diz ele aqui, mas pelo fato da riqueza tornar difícil a jornada, torna difícil, não torna impossível. Não significa que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação. Então, ele está mostrando aqui que a riqueza pode tornar difícil a nossa caminhada, por causa das tentações, que ela quer tirar você do sério, quer tirar você do caminho certo. Toda hora meio da estrada oferece um pote de ouro para te tirar do raciocínio certo. Mas você tem que ser firme. E, eventualmente, você, se tiver firmeza e inteligência, vai poder usar essas tentações. Você resiste à tentação e usa aquilo para você evoluir moralmente e ajudar outras pessoas até materialmente, conforme for o caso. Então já está desmistificando a riqueza. Situação em que muitos religiosos de todos os tempos, principalmente os cristãos, põem em dúvida aqui para nós. Então nós não podemos também servir a mamon, servir as riquezas, mas também não podemos abjurar disso. Nós temos que usar isso com inteligência, sem querer fazer um trocadilho e usar com talento. Os talentos. Você tem que ter talento para usar os talentos. O que nos diz aquela parábola que nós estudamos segunda-feira, e está nos dizendo aqui Allan Kardec. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, diz, faze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por este preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava a este sacrifício. Esse jovem queria servir a Deus, mas não conseguia se desvencilhar do mamon,
da riqueza. Ele fazia tudo aquilo que ele achava que agradava a Deus. Todos os sacrifícios, todos os rituais, tudo aquilo que a religião judaica preconizava, ele fazia. Mas ele não conseguia deixar de estar a serviço da riqueza. Foi para isso que Jesus chamou nossa atenção. Não basta você simplesmente achar que está agradando a Deus, como aquele cara do Parábola dos Talentos, que tinha medo e escondeu o negócio. E é mais fácil cumprir essas determinações do que se arriscar, né? Ou você ficar preso a essas coisas. São dois caminhos perigosos. Um é você não conseguir resistir à tentação, mesmo cumprindo tudo aquilo que você acha que agrada a Deus, você não abdica do serviço de Mamon. Ou então você abdica do serviço de Mamon, achando que basta abdicar que vai resolver. Não, você tem que servir a Deus. Você não sirva a Mamon, mas também não serve a Deus? Não pode. Entendeu? É por isso que é uma situação difícil para nós. É, como se diz hoje em dia, é uma saia justa. Mas é uma prova, por isso que é uma prova. Se fosse fácil, não era uma prova, né? O que Jesus lhe propunha era uma nova prova decisiva, destinada a descobrir o âmago de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser nem vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Então ele tinha que prestar a caridade. Mas o dinheiro, a riqueza, o estava segurando no processo. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absoluta que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Porque, geralmente, não vou julgar o caso aqui das pessoas que agem de forma errada, mas, geralmente, a riqueza que a pessoa possui foi resultante de um trabalho que ela fez. Ela trabalhou, usou seu talento intelectual, ou físico, ou que seja, e trabalhou, e gerou riqueza. Então ele trabalha, está tentando cumprir a lei do trabalho, a lei do progresso. Aí gera riqueza, ele tem que jogar fora. Não é assim que funciona. Ele não tem que jogar fora, ele tem que usar com inteligência. Eu trabalhei, ganhei muita riqueza, muito mais do que eu preciso para mim e para minha família, então eu tenho que destinar parte disso, parte que não prejudique o conforto que a minha família está acostumada, para ajudar famílias que estão precisando. Aí sim, ele está fazendo com que a riqueza esteja a serviço de Deus. Porque você está praticando a caridade, você está fazendo o serviço de Deus, que é amar o próximo, praticar a caridade com os menos favorecidos. Então você está usando o talento de Mamon para servir a Deus, que é o certo. Você está servindo a Deus, não servindo a Mamon. Está usando a riqueza de Mamon, pondo-a a serviço de Deus, sem abdicar do seu conforto. É isso que se espera dos ricos. Por isso que é uma prova difícil. Não é fácil não, gente. O cara tem que abdicar das tentações da riqueza. Nós falamos aqui porque estamos em frente deste livro aqui, numa emissora espírita, falando para espíritos. Aqui é fácil para nós aqui falarmos isso. Mas na hora do vamos ver, não é tão fácil assim. Porque não é só a riqueza pecuniária que está envolvida aqui. Como diz ele aqui, Kardec, ela produz a riqueza, é um excitante que nos dá causa arrastamentos pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce. É o laço poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria, então ele fala aqui, ele quer dizer que ela traz a você uma sensação tal que a riqueza proporciona, das tentações, que fazem você se afastar de Deus, do céu, o seu pensamento. Você se afasta, porque fica difícil resistir a isso. Isso é uma prova muito grande. Sim, sem dúvida. E ele fala, ela não só traz nesse sentido pecuniário, mas traz
assim, tentações, até na área do sexo, na área da petulância, da arrogância, né, do constrangimento. Você se acha o dono da verdade, o dono de tudo, trata mal as pessoas, é preconceituoso. Porque a riqueza, como diz o Nagir aí, o dinheiro não aceita desaforo. Então, você tem dinheiro, você acha que pode tudo. E aí você começa a fraquejar. Porque a riqueza te leva para isso. É muito difícil de segurar essa onda, como se costuma dizer aqui. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento do progresso intelectual, que é o primeiro passo para depois nós atingirmos o progresso moral. A riqueza nos proporciona, sem dúvida, um crescimento intelectual, nos proporciona estudo, cultura, uma série de coisas, né? De poder ouvir diversas opiniões, viajar para muitos lugares. Isso a riqueza proporciona. Então, o intelecto da pessoa que é rica acaba melhorando. E aí sim, o intelecto estando melhorado, ele acaba chegando lá na parte moral. Então, a riqueza pode ser um adjutório para a questão moral. Cabe ao homem, como diz aqui, decidir o que quer fazer com ela. Sem dúvida. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Cabe-lhe desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Aliás, é um assunto que está em voga aqui, né? Que tem gente que acha que pode alimentar toda essa população que tem no mundo hoje, cerca de 8 bilhões de pessoas, que tem tendência a aumentar, produzindo os alimentos da forma que se produzia no século XIX. E não é bem assim que funciona, gente. As pessoas têm que produzir o alimento usando os talentos que ela dispõe, a riqueza que ela dispõe. Os alimentos hoje são muito mais baratos que eram no século XIX. Então está muito mais fácil aos pobres acessar ao alimento que era aos pobres na época de Kardec. Os pobres na época de Kardec tinham muito mais dificuldade de acessar ao alimento do que os pobres hoje têm. E são 8 bilhões de pessoas. Na época de Kardec não chegava nem a 1 bilhão. Aumentou, multiplicado por 8 a população, e os alimentos estão mais fácil acesso. Mais disponíveis. Disponíveis e com preço mais, assim, melhores de se ter. Proporcionalmente. Exatamente. Mas tem muita gente na miséria. Tem, mas claro, 8 bilhões de pessoas. Mas há muita gente que não tem essa preocupação, mesmo sendo pobres. Então é preciso que as pessoas que têm o talento produzam. Agora, eles têm que produzir de maneira cristã, caridosa. Por isso mesmo, se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Olha o que está acontecendo hoje, né, com o nosso país. Não diz aí que é o celeiro do mundo, o Brasil? Hoje em dia o Brasil está se tornando, na realidade, o celeiro do mundo físico mesmo. Moral a gente não discute, mas o celeiro do mundo fisicamente falando. O Brasil hoje é responsável quase um quarto da alimentação do mundo. Um quarto da população do mundo depende da comida que o Brasil planta, do alimento que o Brasil produz. Porque eles não têm capacidade de produzir, tem que buscar aqui. E Kardec está preconizando isso aqui há 160 anos. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, o homem deve extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Olha, o Kardec está descrevendo a situação hoje.
do mundo e do Brasil. Os minerais que o Brasil dispõe precisam ser explorados para benefício do Brasil e benefício do mundo. Porque nós vamos ter que sustentar essa galera, gente. Numa boa. O Brasil está destinado a isso. Está aqui essa terra maravilhosa para isso. Mas para os realizar precisa de recursos. A necessidade levou a criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. Então, vocês vejam bem, o trabalho para criar, para gerar riqueza num povo, uma empresa, de uma pessoa individualmente, o trabalho que ele exerce para gerar riqueza, para lhe proporcionar conforto, excita a inteligência. Faz ele ficar mais inteligente, mais conhecedor, mais expert nos assuntos, e aí, consequentemente, produz mais riqueza para o mundo. Então, o trabalho do homem é este: usar a sua inteligência, os seus talentos, para produzir bens para todo mundo. Porque não basta ele ser confortável, ele tem que proporcionar o conforto a todos. Vamos dizer aqui, a atividade imposta por esses meios de trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, primeiro passo do homem é saber que tem que trabalhar. Segundo passo, saber que o trabalho gera riqueza. Mas aí a tentação faz com que ele só busque o usufruto da riqueza, aí que não começa a servir mamon. Mas Jesus disse, olha, vocês têm que parar um pouco, vai servir a Deus. Mas isso ele primeiro precisa se achar nessa situação de conforto. Porque é difícil para uma pessoa que está passando fome, no desespero, ela pensar até em Deus, Marta, muitas vezes. Ela acaba desatinada fazendo até coisa que não deve. Aí a prova da miséria. A miséria levou a pessoa a se perder. E se tem um rico, quem que pode tirar alguém da miséria? Outro miserável? É o rico. É o cara que tem saúde para trabalhar, tem inteligência para trabalhar. Ele que pode socorrer aquele por qual motivo lá que a gente sabe, se é doença, se é problema mental, se é um vício, se é o que for, não interessa. Ele não tá conseguindo produzir. Faz parte, né, daquele quadro. Mas ele precisa, então tá naquela prova. Quem é que pode tirá-lo dali? É outro igual a ele? Não. É alguém com talento, que estudou, que tem capacidade, vai gerar emprego, vai montar uma empresa, vai dirigir um hospital, vai pesquisar um remédio, uma vacina. Então, nós temos que trabalhar em conjunto. Agora, nós aqui somos religiosos, nós trazemos outro aspecto para essas pessoas que detêm a riqueza, para que elas pensem melhor, usem a sua inteligência para entender que tem que fazer esse trabalho de caridade. E levamos também esse ensinamento para as pessoas que estão na miséria, para dizer, olha, vocês têm que segurar um pouco a onda, aguentar esse sofrimento, porque o socorro está a caminho. O socorro está a caminho. Nós não podemos tirar você da noite para o dia da miséria. Podemos te dar um alívio e tal, mas a nossa palavra, o nosso conforto moral serve para você criar coragem, resistir a isso com resignação e esperar que o socorro vai vir. Os ricos vão começar pouco a pouco a ter a ficha caindo para poder atender. Não vai ser também obrigando. Ninguém vai se desfazer do seu dinheiro. Obrigado, Marta. Não existe isso. Ele tem que ser convencido de que é melhor para ele fazer isso. É como aquele rico e o Lázaro. Ele era rico e o Lázaro ficava comendo sobra do cachorro. Ué, o rico... Agora que ele foi lá para o seio do Abraão, o rico viu e disse, puxa, realmente eu estava errado. Eu devia ter ajudado o Lázaro. Por bem de quem? Do Lázaro não, que o Lázaro foi para o reino de Abraão. Pro bem dele. Essa é a lição que tem que ser aprendida aqui. Entendeu? Se nós não somos nem ricos nem pobres, estamos no meio termo, então nós podemos ser o equilíbrio disso. Nós temos que ser o equilíbrio. A classe média tem que ser o equilíbrio, Marta. Convencer os ricos que tem que ceder um pouquinho, convencer os pobres que tem que exagerar. Mas só para terminar aqui a última frase, Marta. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela deixará de haver grandes trabalhos. Não mais haverá atividade, nem estímulos, nem pesquisa. E pois, com razão, que a riqueza é considerada um elemento do progresso. É isso aí, Marta. É isso. Ficou, embora a gente gostasse de
poder tecer mais comentários, mas eu acho que ficou bem explicado, como você disse, o texto é autoexplicativo. Eu acabei explicando demais também. Não, mas está ótimo, é isso que a gente deseja e espera. Bom, então vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. Até lá. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.